Efésios 4, 11. Hoje eu gostaria de falar um bocadinho com os irmãos sobre, vamos dizer assim, maturidade espiritual. Que é o desejo de Deus que nós, de facto, cresçamos a nível espiritual. E nós vamos também olhar um bocadinho a várias características que fazem parte do que é ser uma pessoa que é espiritualmente maduro. Mas agora vamos olhar para a palavra de Deus e depois lá vamos. Toda a gente abriu? Efésios 4, 11. Eu vou tentar ir devagarinho. Uma coisa que os irmãos não sabem, mas às vezes quando se vem do tempo de louvor, nós ficamos agitados cá dentro, isto fica pólvora. Então às vezes é muito difícil acalmar um bocadinho. Então eu agora vou ter de pôr o meu travãozito para não estar aqui a acelerar tudo. Hein? Então, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos continuar, 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ficamos aqui. Então, muito rapidamente, quando esta carta é escrita à igreja em Éfeso, começa por dizer aqui nesta parte que há ministérios, por outras palavras, para pessoas que vão cuidar dos crentes, cuidar das ovelhas, cuidar dos filhos de Deus. E um desses cuidados tem a ver com o crescimento. Então é esperado, quando alguém nasce novo, alguém se torna filho de Deus, que ao longo do tempo receba ensino, receba direção e também coloque em prática princípios na sua própria vida privada, pessoal, para poder crescer espiritualmente. E hoje nós estamos aqui numa congregação, há pessoas que estão aqui já há muitos anos crentes e há outros que estão há menos anos crentes. E quase dá vontade de perguntar já, o irmão já se sente uma pessoa madura espiritualmente? Sim, não é para responderem, está certo. Mas está tudo bem? Muito sério, olhar para mim. O que é que vai sair daqui? Bom, vamos para a Escritura, que é para não divagar um bocadinho. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui para o versículo 13. Os irmãos, vejam lá comigo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Isto é uma palavra cara, custa 25 tostões, mas que vem de uma expressão que tem a ver com varão. Se eu ler exatamente a mesma passagem numa versão com um português um bocadinho mais atualizado, diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então nós vimos aqui algo que é muito importante, que é a unidade, o conhecimento é que nos leva à maturidade. E depois diz que nós atingimos a plenitude de Cristo. Quem é que está aqui e quer experimentar a plenitude de Cristo na sua vida? Amém? Nós temos promessas até alcançarmos a plenitude. Deus tem planos para nós, Deus tem bons planos para nós, e Deus tem uma vontade plena para cada um de nós individualmente e como corpo, como igreja. E então nós precisamos de dar esses passos para chegar à plenitude. E é a maturidade, é o quanto podemos crescer espiritualmente que nos vai ajudar a chegar à plenitude. Há coisas que nós não recebemos de Deus no tempo presente porque nós precisamos de crescer. E nós até queremos muito, mas precisamos crescer primeiro
para depois podermos estar qualificados a cuidar bem daquilo que Deus nos vai dar. Entenderam? Daí a importância de nós crescermos. Eu vou avançar. Portanto, viver na plenitude de Cristo requer, em primeiro lugar, nós crescermos espiritualmente. Eu agora quero falar assim de algumas características. Tenho aqui uma lista longa. 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma boa lista aqui de características que fazem parte de uma pessoa que tem um estilo de vida de ser maduro espiritualmente. Os irmãos estão interessados em ver comigo? Amém. Pelo menos mais 2 amém, irmãos. Obrigado. Só mais um. Eu já estou tão entusiasmado com os irmãos. Amém? Então, uma pessoa madura espiritualmente não se deve levar a si mesmo demasiado sério. Não se deve levar a si mesmo demasiado sério. Pastor, então, mas isto ser filho de Deus é preciso ser uma pessoa séria, não é? O que é que o pastor está a querer dizer com isso? Eu vou explicar. Por vezes, nós temos assim algumas coisas, não é? Cá entre nós e Deus, e entre alguns também, mas pronto, não vou por aí. Por vezes, não se trata de uma questão de precisão, mas de uma questão de persistência. Entenderam? Uma coisa é precisão, outra coisa é persistência. Há pessoas que se erram à primeira, porque queriam ser tão certeiros, ficam frustrados. Porque são pessoas que exigem demasiado delas próprias. Entenderam? Então são pessoas que se levam demasiado a sério. Então nós precisamos de aprender que quando nós erramos, nós não devemos andar a fustigar-nos a nós próprios. Isto não é o que Deus nos ensina a fazer. Nós devemos aprender com os erros e continuar confiantes em Deus que nós vamos conseguir. É mesmo assim, então, se nós erramos, olha, vamos dizer assim, paciência, deixa-me cá ver o que é que eu posso aprender com isto. Pelo menos uma coisa está garantida, ou devia estar garantido. Se cometeu um erro, não volta a fazer o mesmo, se faz favor, não é? Quer dizer, pelo menos isso já tem garantido. Opa, aqui já errei, já não é para ir por ali. Outra coisa importante tem a ver com definir objetivos. Às vezes nós temos sonhos e nós queremos tanto alcançar aquilo que queremos dar o passo mais largo que a perna. Conhecem a expressão? Dar o passo mais largo que a perna. Então, ponha objetivos intermédios. Planeie. Ou seja, faça por etapas. Não tente chegar lá tudo de uma vez, sabe? Quero perder uns quilitos. Mas eu tenho que pôr uma média. Primeiro tem de ser 2. Não pode ser logo 5. Está bem? Isto congestiona aqui um bocado o sistema, não é? Então, tenho de pensar primeiro 2 quilitos. Ver se consigo perder 2 quilitos. Vou-me aguentar com menos 2 quilitos. E aí já até transpira, não é? Até eu poder pensar perder mais outros 3. Bom, os irmãos entendem. É apenas um exemplo, mas a importância de nós, às vezes, queremos tudo tão depressa e tudo tão perfeito. Não vá por aí, irmão. Tem um passinho de cada vez, porque é degrau a degrau, pedra a pedra, que se constrói as grandes torres e essas coisas que ficam lá fixas e duram muito tempo. Amém? A próxima característica de uma pessoa madura, mantém a sua mente alerta. Vira-se lá para o irmão que está ao seu lado. Alerta. Põe-te alerta. A palavra de Deus diz-nos vigiai, vigiai. E vigiar ou estar alerta não tem a ver só com andar a olhar onde é que andam os problemas. E eu estou aqui com o radar, parece a polícia, que a polícia é que só anda atrás dos problemas, de resolver os problemas. Ou de passar umas multas, né? É um problema também. Passar multas também é um problema. Bom, mas a ambulância só vem quando há um problema. Então nós, como filhos de Deus, o nosso alerta não tem a ver com isso. Também tem a ver com isso. Então, vigiar é cuidar para que aquilo que é indesejável não alcance a nossa vida, mas também é cuidar para que aquilo que é desejável alcance a nossa vida.
as duas coisas. Então nós devemos vigiar para ver, ok, isto não é bom, fora. Mas isto que é bom, opa, é para mim. Isto é que fala de saber vigiar, manter a sua mente alerta. E nós fazemos as nossas escolhas aonde? Na mente. Eu ia falar de seleção, né? Isto é seleção. Uma pessoa está, quando estamos a falar de ter a mente alerta, é estar numa posição em que nós podemos selecionar. Então nós temos de saber o que é mau. Estou-me a tentar privar de dar exemplos práticos, para não me estar a alongar, mas se nós sabemos que é mau, o seu irmão sabe que é mau, se o irmão sabe que é mau, se os irmãos aqui também sabem que é mau, para quê? E o estar alerta dá-nos essa capacidade de selecionar. Agora, eu não queria dar exemplos práticos e não vou dar exemplos práticos, mas todos nós temos áreas na nossa vida que sabemos, se calhar, é mau e continuamos a... Porque somos nós que decidimos aqui, obviamente com a ajuda de Deus, há situações que são mais difíceis que outras, mas com a ajuda de Deus, mas somos nós que decidimos. Olha, aquela oraçãozinha do "Oh Deus, ajuda-me aqui", por outras palavras, "Oh Deus, ajuda-me aqui", mas depois nós ficamos, eu até fazia, se Deus me ajudasse. Pronto, vou seguir em frente, tá bom? Os irmãos estão a conseguir acompanhar? A terceira característica, uma pessoa madura espiritualmente nem sempre vê com alerta as situações adversas que surgem. O povo, quando foi para entrar na Terra Prometida, estavam lá uns gigantes, não é? Para abreviar um bocadinho a história, eles viram os gigantes. Houve alguém que chegou e disse: "Oh, o relatório é muito mau. Só, pá, coitadinhos de nós, eles são tão grandes, os gigantes tão grandes, que nós somos aos seus olhos como gafanhotos." Mas houve outro relatório. Fantástico, isto não podia ser melhor. É a melhor coisa que nos podia acontecer. Esta terra é do melhor que há. Estão lá uns gigantezitos, mas pela graça de Deus damos conta deles. É só isso que temos de fazer. Então, realmente cabe-nos a nós ver para que lado é que olhamos. Nós podemos ver uma situação adversa e desanimar. Mas nós também podemos olhar para a mesma situação adversa e ver uma oportunidade para crescer. Para crescer. Ver isso como uma oportunidade de vencer. Sabem? Há pessoas que querem vencer, mas não querem lutar. E às vezes pergunto-me se alguém pode sair campeão de alguma coisa se não há luta. E depois ainda por cima nós temos alguém que já conquistou para nós. Está a pensar. Então nós podemos pensar, eu sou mais que vencedor. Porquê é que nós somos mais que vencedores? Porque nós não tivemos de lutar para alcançar aquilo que Jesus tinha de alcançar para nós. Agora repare, não vamos esquecer de outras lutas, que serão as nossas lutas. A Débora estava a falar muito bem no início. Há coisas que Deus já alcançou para nós. Pare de tentar isso. Porque já fez Deus. Você só precisa de receber. Foque-se naquilo que deve fazer. Foi chamado para fazer. Que Deus colocou em si, na sua vida, para poder fazer. Para estar ao serviço do reino. Amém? Eu ia falar do Golias, mas acho que a ilustração está dada, tá? O Golias fala de situações que parece que não dá para resolver. Mas Davi com uma pedrinha, pum, e ele caiu. Nós temos o mesmo Deus que Davi. Amém? Amém. Próxima característica. Uma pessoa madura espiritualmente é demasiado grande para ser pequena. É profundo, não é? Eu digo, uma pessoa
O que é isto? Demasiado grande para ser demasiado pequena. Hein? Os cursos da universidade serviram para uma coisa, está bem? Mas o que eu vou dizer com isto é, quem é maduro não precisa de andar a dizer aos outros que é maduro. Quem é maduro não precisa de andar a promover-se como se fosse maduro. Os outros é que vão olhar para nós e eles é que vão decidir se nós somos maduros ou não. Os outros é que vão notar se nós somos cristãos maduros ou não. Amém? Eu gosto de dizer isto e espero que fique muito claro. Quando se é maduro, é-se maduro e ponto. Eu acho que não tenho de dizer. Algumas pessoas estão aqui perguntar, tipo, Samuel, tu já és adulto? És adulto, Samuel? Ou então vir aqui alguém, vir o Tosé e dizer-me assim, Carlos, já sabes que eu já sou crescido. Eu como uma pessoa crescida, estão a ver? Não. Então vamos deixar dessa conversa que não interessa a ninguém e vamos praticar coisas que os outros comecem a notar se nós somos maduros ou não. Amém. 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 Então, isto não quer dizer, deixem-me agora ressalvar isto. Obviamente todos nós, quando crescemos e chegamos a uma estatura de maduros, pessoas maduras, não quer dizer que sejamos maduros em tudo o que é área. Eu já vi muita pessoa adulta, em certas coisas, ser assim, uma pessoa, mostrar-se uma pessoa de calibre, mas depois com outras situações são crianças autênticas. Precisam de crescer nessa área. Não quer dizer que já não sejam maduros, mas tem uma área em que precisam de crescer para se tornarem maduros. Eu já lá vou com outros exemplos a seguir. Já lá vou. Então, já acabei a primeira página, irmãos. Epa. Já só faltam 5. As pessoas maduras não se sentem demasiado grandes para fazer coisas pequenas. Eu repito, pessoas maduras não se sentem demasiado grandes para fazer coisas pequenas. Nós já aprendemos que quem é fiel no pouco é colocado onde? No muito. Vai, eu vou lá. Os irmãos sabem a doutrina toda. Muito bem. Os caramelos estão na super igreja, senão estavam os caramelos. O que é que isso significa na realidade, quando uma pessoa é colocada no muito? Normalmente isso significa um acumular de responsabilidades. Vou explicar. Então, quando nós somos colocados no muito, é esperado que sejamos agora fiéis também no muito, mas continuarmos a ser fiéis no pouco. Pois é. Ou seja, dá mais trabalho, se calhar requer mais organização da nossa parte. Eu posso dar um exemplozinho meu, eu estou a tentar não dar exemplos para avançar, mas posso dar um exemplo lá no trabalho. Eu no meu trabalho sou chefe. E uma das tarefas do chefe, há um mês atrás, foi, depois de pedir vou utilizar a expressão, aos seus subordinados, né, para fazer uma determinada tarefa, que era muito chata e aborrecida, ninguém se voluntariou para isso. Ninguém se mostrou com muita disponibilidade, estava toda a gente muito ocupada. Então o chefe mandou um grito e disse, vão já fazer o que eu quero. Fiz um olhar destes. Sabe o que é que aconteceu? Eu não fiz isto, mas também ninguém foi, está bem? Então eu tive de resolver numa tarde ir fazer esse trabalho sozinho, chato, aborrecido. Esta semana nós fomos informados que vamos ter de mudar secretárias, as mesas, vamos mudar para outro sítio, dentro do mesmo edifício. E sem pedir nada a ninguém, alguém voluntariou-se para tratar toda a parte logística para mudar tudo. Eu só vou ter de me preocupar de pegar na minha caixinha, com as coisinhas lá dentro, tuc, tuc, tuc,
e colocar na outra mesa. Entenderam o exemplo? Que às vezes em situação de ser maduro, agora estou-me a auto-alijar, já viram, o pastor vem para aqui elogiar-se, não é uma coisa? Pronto. Então os irmãos se calhar não ouviram o exemplo, mas vão ouvir a palavra, está bem? Não, agora a sério. Quando nós somos maduros espiritualmente, se há uma necessidade, seja de que ordem for, uma pessoa madura vai e faz. Não fica a pensar que é a responsabilidade dos outros ou que vai para os outros. Se nós vimos, e como filhos de Deus, é uma área que todos nós precisamos crescer. Isto não é uma espécie... Eu vou passar já ao segundo exemplo, que estão um bocadinho interligados, que uma pessoa madura não é demasiado orgulhoso para fazer coisas humildes. Esta coisa de crescer, ou às vezes ser promovido no trabalho, esta coisa às vezes sobe à cabeça. Sobe. Até como filho de Deus sobe à cabeça achar, eu já sou muito maduro. Sobe à cabeça. E de que maneira, às vezes? Mas pronto, voltando aqui para os apontamentos, que é para não divagar. O crescimento espiritual não é uma subida de estatuto. Não é vir-se lá para o irmão, olha, crescer espiritualmente não é subir de estatuto. Continuamos ao mesmo nível. Continuamos ao mesmo nível. É. E quando as pessoas sobem de estatuto, porque acham que sobem de estatuto, começam a achar que certas coisas já não é para eu fazer. Era só o que faltava. Eu, com tantos anos de experiência de cristão e já fiz tanta coisa, ainda por cima, eu já fiz muita coisa. Portanto, hoje tenho no meu direito de me sentar à sombra da azinheira. Não é a sombra da azinheira, é da bananeira, não é? À sombra da bananeira, porque eu já fiz muito. Sabem que uma das coisas que tem a ver com o crescimento espiritual é que também existe regressão espiritual. Amém. Yeah. Que povo entusiasmado. Yeah. Oh, uau. Este é que é o povo de Deus. Tudo animado. Bom, voltando aqui. O crescimento espiritual é simplesmente um teste ao nosso caráter. Vamos dizer assim, é um aprimorar, é um refinar do caráter. Que se tem ou não se tem. Então o crescimento acontece naturalmente, ou o crescimento espiritual deve acontecer naturalmente, mas o caráter da pessoa deve se manter fiel. Amém? Nós também podemos crescer no caráter. Isso é outra coisa, não quero estar aqui a baralhar as coisas. Próximo exemplo. Os irmãos estão-se a rever em alguma coisa disto? Ou não? Ou é o vizinho? Às vezes, isto não estava nos apontamentos, mas há aqueles que estão a ouvir, oh yeah. Eu sei que os irmãos aqui são um bocadinho tímidos, têm sempre vergonha de dizer uns améns e tal. Não há problema, desde que estejam com atenção, graças a Deus estava com atenção. Os irmãos estão assim, mas eu espero que não estejam aqui, isto era tão bom para o Zé ouvir. Isto era tão bom. Sabe que uma das características, eu vou acrescentar esta já aqui. Isto era bom, era para o outro, não é? Uma das características de ser também um cristão maduro é quando a palavra é dada para nós. Amém. Eu um dia vou ensaiar um coro com vocês. Com uns améns por aí. Eu vou pensar nisso. Débora, nós precisamos de ensaiar o coro. Amém? Pronto. Mas fica para outro dia, senão... que eu ainda quero ir almoçar. Bom. Amém. Yes. Outra característica de uma pessoa madura é uma pessoa que é capaz de controlar os seus impulsos. Não é controlar os impulsos do coração, não é bem? Não se confundam com essas coisas. Controlar os seus impulsos. Eu tenho de olhar para os apontamentos porque... Oh, Senhor, controla. Controla os teus impulsos.
Pessoas que dizem, mas sabe, eu sou mesmo assim. Eu sou mesmo assim. A pessoa não se consegue controlar e depois é porque é mesmo assim. Então as pessoas são agressivas porque é mesmo assim. São violentas porque é mesmo assim. São barraqueiras porque é mesmo assim. Sei lá, deixa-me cá ver os apontamentos. São linguarudos porque é mesmo assim. São descuidados porque é mesmo assim. Então é mesmo assim, pronto. A gente pode dizer isto. Porque é mesmo assim, eu sou assim. Pois, o que é que se diz a isto, não é? A pessoa quando não quer mudar, pronto. Deixem-me seguir aqui os apontamentos que Deus me deu. Desculpem. É melhor rir do que chorar, não é? Digam comigo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Apanharam? Embrulharam? Se nós continuamos a medirmos segundo a natureza humana, pois, é mesmo assim. Posso-vos garantir que é mesmo assim. Porque nós não vamos estar errados quando fazemos disparates. Porque é mesmo assim. A gente assim começa a aplicar os padrões do mundo. Já agora vamos fazer uma série de disparates, porque o mundo diz que é para fazer de determinada maneira. Então vamos seguir. Vamos seguir os apontamentos. Então, não é nada mesmo assim. O autocontrole é um dos frutos do Espírito, para quem sabe. A questão é sabermos em que Espírito é que andamos. Porque se é mesmo assim, não está debaixo do Espírito de Deus. Então, só tenho um conselho a dar. Para ser maduro espiritualmente, ponha-se em ordem. Não arranjes desculpas. Eu posso arranjar outro exemplo, desculpem lá. Os irmãos com certeza já viram, aqui da nossa comunidade, como é que eu lido com os meus filhos. Alguns já se devem ter apercebido. Cada um deve lidar com os filhos à sua maneira, ok? Não quero estar a usar este exemplo para estar a dizer, o pastor, para me estar a autoelijar. Mas os irmãos com certeza já viram como é que eu lido com eles e tiram as vossas conclusões, certo? Mas aquilo que eu faço, independentemente da opinião dos irmãos, eu faço porque acredito que estou a fazer aquilo, o bem, para que eles cresçam com uma educação cristã saudável. E se alguns acham que eu sou um bocadinho severo, eu prefiro errar por defeito do que por feitio, sabem? Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E não devemos esperar que isso está nos outros. E eu posso-vos garantir, por vezes é bem mais difícil estar a corrigir um filho e insistir e castigar do que, humanamente falando, não é? Falem comigo. Não é muito mais fácil quando já estamos com a cabeça torrada, porque já há tanto disparate, temos a capacidade, ou procurar ter a capacidade, isto já está o mar mais alto que a terra, mas não pode ser assim. E dentro do possível, pôr a coisa em ordem. Eu não quero estar agora aqui a desfolhar como é que nós devemos educar o filho segundo os padrões da palavra, isso fica para outra altura. Mas é muito mais difícil andar a querer corrigir os filhos, a que eles façam as coisas certas do que deixar andar. Eu não sei qual é a vossa experiência, mas essa é a minha experiência. Porque eu também tenho dias que, quando não me apetece, também deixo passar.
Olhem, só para saberem, ontem, esta eu descaí-me, está a ver? E eu depois aprendo com os erros, já aprendemos isto. Ontem eu estava tão cansado, que sentei-me depois do almoço, dos miúdos estavam na sala a fazer barulho, mas eclipsou-se. Eu sei que eles estavam na sala a fazer barulho, mas porque eu não estava... dormi uma cestinha que foi uma maravilha. Acho que o barulho todo ajudou para embalar. Mas normalmente, o papá do Isaac e do Joshua anda em cima deles, não os deixa fazer assim. E posso-vos garantir que foi muito mais interessante estar a dormir uma soneca do que estar a corrigi-los. Isso é que foi. E depois acordei com uma surpresa tão boa, irmãos. Eu vou fazer muita inveja agora, mas tem de ser. Uma inveja santa, hein? Nada. Minha mulher veio-me acordar e eu, o que é que se passa? Aí chegou a encomenda que os teus pais mandaram para a gente. Que tarde abençoada. E agora não vou dizer o que é que veio, porque então começava a escorrer assim. Não. Vamos avançar. Então, uma pessoa madura, espiritualmente, consegue controlar os seus impulsos, sim. E consegue tratar as áreas que diz que, como é que não é defeito, é feitio. Consegue sim. Porque quando nós ficamos a olhar para a velha natureza, ou vivemos de acordo com a nova natureza. Ok? Mais uma característica. A pessoa madura não tem medo de cometer erros. Então, o pastor Carlos está a dizer isto, agora a gente vai por aí a varrer, a cometer erros. Calma. Nós não devemos ter medo de errar. Por uma razão muito simples. O medo é contra a fé. Entenderam? Agora, vamos ter cuidado com isso. Houve alguém que na história errou muitas vezes. Fazia mais uma experiência, falhou. Fazia mais uma experiência. Ele falhou, eu não me consigo lembrar, eu li isto há muito tempo, mas falhou assim centenas de vezes. E depois de falhar centenas de vezes, obviamente vinham ter com ele, passou-se, com o apanhado, o clima. Mas essa pessoa inventou a eletricidade elétrica, que hoje dá um jeitão. Eu disse eletricidade elétrica, não foi? A luz elétrica. Só sorrisos marotos lá atrás. Dizer amém, isto é... Um amém, por favor, um amém, por favor. Mas para ficar com os... pelo menos não se riram alto, não é? Tipo... Então, mas essa pessoa inventou e possibilitou hoje desfrutarmos de uma coisa que é fantástica. Eu acho que é fantástico. Na altura não existia, era uma coisa completamente nova. As pessoas olhavam, era acender a velinha, não é? Tipo, mas que ideia! Portanto, é neste contexto que eu estou a falar, é errar, não termos medo de errar, para seguirmos aquilo que nós sabemos que é um objetivo que Deus colocou na nossa vida. Aquele que começou em nós uma boa obra, Ele a aperfeiçoa. Amém? E isto fala-nos de nós. Quando erramos ou se errarmos, mas é um errar no sentido de nos aperfeiçoarmos. Entendem a diferença? Portanto, se Deus começou em nós uma boa obra e Ele aperfeiçoa, quer dizer que no percurso não vamos fazer tudo direito. Ainda estamos em aperfeiçoamento. Amém? Então, estão a seguir o raciocínio. Se nós ainda estamos em aperfeiçoamento, nós vamos errar alguns. Mas que seja num objetivo de nos aperfeiçoarmos. Amém? O último. Agora podiam dizer um grande amém. O último. A última característica fala de termos fé em nós mesmos. Às vezes falta um bocadinho.
A confiança de que somos filhos de Deus torna-nos mais fortes quando alinhamos isso com a fé de Cristo. Nós conhecemos várias expressões e vou só ler as expressões. Cristo em nós é a esperança da glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, o foco não está em Deus. É o contrário. Vamos ver. Cristo em nós. Cristo estando em nós. Esperança da glória. Se Ele não está em nós... Pois é, a gente gosta... É tudo para Deus. Aquilo que Deus já fez, Ele já fez. Volto a dizer, e já foi dito. O que Ele fez... Já fez, vamos receber o que Ele já fez e não vamos argumentar em relação a isso. Agora vamos olhar para aquilo que nós precisamos de entender, que é para o nosso crescimento. Se Deus é por nós, posso, quem é que pode? Nós, eu, o irmão, todas as coisas naquele que me fortalece. Somos nós que podemos. Não está a dizer, Deus pode todas as coisas através do irmão. Às vezes nós queremos espiritualizar as coisas. Não há nada de errado até nisso. Mas o que diz é que nós podemos todas as coisas naquele que fortalece. Se Ele está em nós, somos nós que fazemos, de acordo com a sua vontade. Não é Deus que vai, tipo, pum, e leva-nos para ali e leva-nos para lá, porque nós não temos vontade própria. É? Bom, fazer aqui só um apanhadozinho. Os irmãos conseguiram se rever aqui em algumas destas situações. Agora, os irmãos conseguem olhar um bocadinho para trás e ver se houve alguma evolução na vossa vida em relação ao que tivemos a falar. Nós conseguimos, será que o irmão consegue olhar para aquilo que ainda falta percorrer? E ser capaz de celebrar aquilo que Deus tem feito na vossa vida? Porque às vezes nós precisamos de parar. O que é que Deus tem feito na minha vida? Se calhar ainda estou no caminho, ainda estou a querer chegar a um lugar diferente. Mas será que tenho crescido? Será que tem havido esse desenvolvimento? Será que eu consigo reconhecer isso? Consigo olhar para trás e ver, até aqui me ajudou o Senhor? Será que consigo fazer isso? Eu não devia perguntar isto, mas que horas são? Já são 12. Vou pedir aos irmãos para abrir a palavra de Deus, para terminar, em 2 Coríntios 3. Segunda de Coríntios 3, e vou ler o versículo, vamos ver a partir do 17. Então diz-nos a palavra de Deus. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Então diz-nos que o Senhor é Espírito. Acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso. Mas diz-nos que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, se o Espírito de Deus está em nós, nós estamos em liberdade. Para alguns pensam, eu vou dizer mesmo, alguns religiosos pensam que é uma prisão. Porque fazer a vontade de Deus não é andar a ser arrastado para isso, é porque se deseja fazer a vontade de Deus. Não é, eu tenho de fazer a vontade de Deus porque tem de ser. Os religiosos é que têm esse comportamento. Querem cumprir os preceitos todos, mas é como se fosse um fardo. Não estão com a atitude certa.
Mas avançando. Então, onde está o Espírito há liberdade. E todos nós, portanto, isto agora está-se a falar de nós, com o rosto desvendado, ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, nós não devemos ter receio de estar mesmo na presença de Deus. De estar em contato com Deus. Nós somos dignos. Como filhos de Deus, nós somos dignos de estar na presença do Pai. Não deixe que essas mentiras estejam a privá-lo de ter um relacionamento com Deus. Contemplando como por espelho. Isto fala-nos de refletir. Está a falar de refletir a glória de Deus. Ou seja, nós refletimos a glória de Deus e à medida, isto é muito importante, e é à medida que nós refletimos a glória de Deus que nós somos transformados. Isto fala-nos de uma coisa muito importante, que é à medida que vivemos, não é à medida em que temos o conhecimento, que até sabemos, é à medida que vivemos, à medida que colocamos em prática, é que nós estamos de facto a espelhar a glória de Deus e é isso que produz. Irmãos, eu acho que isto é fantástico os irmãos entenderem isto. É à medida que praticamos, é à medida que o Senhor, que o nosso Deus resplandece, que a sua glória resplandece através de nós, que nós somos transformados. E é transformados de glória em glória. E eu atrevo-me a dizer, e em glória, e em glória, e em glória, em glória. Porque é Deus em nós. Porque é o que diz aqui, pela sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É Deus em nós. E nós estivemos a falar da tal questão do crescimento espiritual. Tivemos a olhar a várias características de pessoas que podem ser maduras espiritualmente. Mas isto é tão importante. É à medida que nós praticamos. É à medida que nós temos consciência que aquilo que fazemos ou resplandece a glória de Deus, ou se calhar não. E aí isso faz a diferença. Porque os irmãos estão a seguir, estão a acompanhar, não sou eu que estou a inventar isto, está aqui escrito. Nós somos transformados. Se nós não estamos em situação de resplandecer a glória de Deus, se calhar não vamos conseguir experimentar transformação. Então há certas coisas que nós precisamos de fazer e desenvolver para crescer nesta área. Muito rapidamente. Que esta passagem diz-nos que há uma ligação direta entre aquilo que recebemos de Deus e o nosso nível de maturidade espiritual. Como é que nós podemos receber algo de Deus? Nós sabemos isto, não é? Através da palavra, através da oração. Agora escute. A palavra sem o Espírito o irmão pode... Agora tenho que ter cuidado como vou dizer as coisas. O irmão pode passar 1 hora por dia a ler a palavra de Deus. Mas no momento que sai à rua, vai fazer contrário daquilo que esteve a ler? O irmão pode estar 1 hora a orar. A orar, inclusive, por bênção na sua vida, por cura na sua vida, blá, 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 blá. Todos os seus motivos de oração. No momento que sai à rua, a sua língua fica suja e vai dizer contrário daquilo que teve a orar e que estava a pedir a Deus. É por isso que a chave está em fazer espelhar a glória de Deus. É na nossa conduta, é na nossa forma de estar que nós glorificamos a Deus e por glorificamos a Deus, Ele transforma a nossa vida. Amém. E eu não estou a dizer aos irmãos para
não ler a Bíblia. Não estou a dizer aos irmãos para deixar de orar. Mas posso-vos dizer uma coisa. Deixe a religião de lado. Deixe. Sabe? Às vezes mais vale a pena ler um versículo. E esse versículo anda na nossa boca no dia a dia. E esse versículo no dia a dia, nós temos o nosso foco certo, porque ajuda-nos no dia a dia, do que estar a querer, de facto, estar uma hora a ler a Bíblia e depois zero. Mesma coisa em relação à oração. Eu não vou estar a alongar mais. Então o que é que eu estou a querer dizer com isto? Ler a palavra, orar, sem ter comunhão com Deus, é de facto apenas um ritual. Sabia disso? Há pessoas que oram a muitos deuses. Eu vou pôr as coisas de outra maneira. Há pessoas que são uns carolas em teologia, mas aquilo para eles não é mais do que mais um livro. Então não vamos fazer aquilo, não vamos fazer como esses carolas, ou não vamos fazer como se a Bíblia, que está na nossa mesinha de cabeceira, quando lemos é como se estivéssemos a ler um outro livro qualquer, que é só uma história. É para entreter o tempo. As pessoas que gostam de ler sabem o que é que eu estou a querer dizer. As pessoas que gostam de ler, compram livros com histórias, com livros seculares mesmo. Vamos atentar à palavra. É preferível estar 5 minutos e quando lê, está a ler com olhos de ler, está a ler com entendimento, está a buscar de facto a Deus. E é isso que faz a diferença, irmãos. Amém?